vocês, as 4 primeiras trombetas, elas são mais simples de entender, que elas repetem alguns períodos das 7 igrejas. Agora, essas 3 últimas, gente, só a sétima é fácil de entender, porque a sétima é a volta de Jesus. Agora, essa quinta e sexta, eu vou precisar que vocês abstraiam muita coisa, que vocês, assim, peguem só a essência do que eu estou dizendo. Eu vou fazer aqui só uma contextualização bem por cima para vocês não ficarem muito perdidos. Eu vou apresentar aqui a interpretação, né, o significado de cada uma da quinta e da sexta, mas antes eu vou só resumir o resumo da síntese da conclusão para vocês não ficarem muito perdidos. Essa quinta e a sexta, elas vão falar de um reino, de um país que a gente não está muito acostumado a falar deles. Talvez vocês nunca ouviram falar. Não são países conhecidos, não é um império assim muito comum assim que a gente costume falar deles, que a gente costume estudar sobre eles, que a gente costume, talvez até na escola a gente não fale muito. Quando está estudando história na escola, a gente fala de vários países, mas a gente nunca foca muito nesse país. Mas as características da quinta e da sexta se aplicam bem direitinho às movimentações políticas desse país, que é a Turquia. Ali uma área ali a área muçulmana ali da Europa, da Ásia. Então, essa parte do quinta e da sexta trombeta vai abordar o muçulmanismo. Ali todas ali as engrenagens políticas do muçulmanismo. E nós vamos entender o seguinte, que primeiro os muçulmanos, eles estavam sobre uma influência, sendo dominados pelos gregos. Aí depois os muçulmanos conquistaram o seu poder, eles conseguiram se libertar dos gregos, mas no final os muçulmanos se renderam às potências europeias, aos países europeus. Então a ordem da quinta e da sexta trombeta é geralmente assim: os gregos estão dominando os muçulmanos, agora os muçulmanos conseguiram se libertar, e depois disso os muçulmanos eles se rendem às potências europeias, aos países da Europa. Eles não querem mais criar um império só para eles. Agora eles se rendem aos países que já existem da Europa. Não sei se deu para entender. Então hoje o muçulmanismo é uma religião que tem vários países ali, na chamada janela das 40, né, que nós conhecemos, aquela janela de países que não querem saber de Jesus, que não deixam ninguém chegar lá para pregar. A gente sabe que tem essa janela das 40 e os muçulmanos estão lá, só que como a profecia lá de Daniel diz, nunca mais vai existir um império mundial. Então chegou a existir um império muçulmano, um império chamado Império Otomano, mas ele não prosperou, ele não foi para frente, e hoje o muçulmanismo existe em vários lugares do mundo. Se eu não me engano, é a terceira maior religião do mundo. A maior religião do mundo é o cristianismo. A segunda, cristianismo. Aí a segunda, muçulmanismo, que é o chamado islamismo. E a terceira é o judaísmo. Essas são as 3 maiores religiões do mundo. Então o islamismo existe em vários lugares do mundo. Eu não sei se aqui no Nordeste vocês já conheceram alguém que é do Islã, que é muçulmano. Acho que eu nunca conheci. Já conheci judeus. Eu já ouvi falar de judeus aqui aí em Açu, né? Eu, inclusive já chegou até a ser batizado uma vez. Mas muçulmano acho que eu nunca cheguei a ver. Mas tem em vários lugares. O islamismo é a segunda maior religião do mundo. Mas vamos lá. Vamos para a quinta e para a sexta. Porque quando você lê essa quinta e a sexta, você fica assustado. Porque é um bocado de detalhes aqui. Um bocado de coisinhas. Que você fica com medo, assim, você fica, vale meu Deus, será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso é uma coisa do futuro? Mas como eu disse a vocês, todas as trombetas, com exceção da sétima, são coisas que já se cumpriram no passado. Então vamos
uma pessoa aí que é do islamismo. Vamos lá, vamos pedir a Deus pra gente conseguir entender esse tema de hoje, que é bem... Você grava aí, mãe, porque aqui o notebook não tá gravando. Então, o primeiro ai passou. Apocalipse 9:12. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Eu já tá avisando aí, vai vir um ai. Aí, ó, a quinta e a sexta trombetas descrevem a investida das tribos maometanas sob o comando de vários líderes, constituindo-se em um outro poder que lutaria contra o cristianismo. Então, Satanás ele inventa de tudo para acabar para perseguir o povo de Deus e para acabar com o cristianismo. Ele já usou todos aqueles impérios mundiais que a gente já conhece, nossos velhos amigos lá de Daniel 2, e outras potências também durante toda a história, inclusive o islamismo, inclusive os países que seguem Maomé. E quem foi Maomé? Você já deve ter ouvido falar desse nome. Esse nome não é tão estranho para vocês. Ó, vamos ler Apocalipse 9:1. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, gente, para muitos estudiosos, a quinta trombeta apresenta o surgimento e o progresso do islamismo na Arábia a partir do século 7 da era cristã. O que é o século 7? É a partir do ano 600 depois de Cristo. Certo? Então, gente, a Arábia Saudita, ela tem sido chamada, é uma expressão que se usa para a Arábia, de o poço do abismo, do jeito que tem na profecia. E um adepto do muçulmano, uma pessoa que se filia ao muçulmanismo, ao islamismo, é chamado de muçulmano, que significa aquele que se submete. Então, os muçulmanos, eles acreditam em 25 profetas só. Esta lista inclui Adão, eles acham que Adão foi um profeta, em Abraão, em Moisés, em Jesus e em Maomé. E Maomé é visto como o último mensageiro, trazendo a mensagem final de Deus para toda a humanidade sob a forma do Alcorão, que é a mesma coisa, significa recitação, sendo por isso designado como selo dos profetas. Então eles acreditam em Jesus também, só que para eles Jesus não é Deus, Jesus é só mais um profeta, certo? E eles acreditam também nos outros profetas da Bíblia. Só que eles têm uma Bíblia na versão deles, que é o Alcorão, vocês todos já ouviram falar. É a Bíblia dos muçulmanos, é a Bíblia do islamismo. Deve ter as mesmas histórias da Bíblia, só que com outro ponto de vista, uma outra vertente, certo? Que, se eu não me engano, todos os muçulmanos, as pessoas que praticam o islamismo, elas são descendentes de Ismael. Não são descendentes de Israel. De Isaac. Eles não são descendentes de Isaac, de Jacó, como o povo de Israel que a gente conhece. As pessoas que praticam o islamismo, os muçulmanos, eles são descendentes de Ismael, aquele filho de Abraão que pegou o beco e foi para outro canto, foi morar no deserto. Então os descendentes de Ismael no futuro começaram essa religião aí, do islamismo, certo? Então, gente, os muçulmanos, eles acreditam que Maomé, ele recebeu os ensinamentos de Alá. Alá para eles é o nome árabe para Deus, por intermédio do anjo Gabriel, através de revelações que aconteceram nos anos 610 e 632. Então é quase como se ele fosse um Ellen White. Só que esse Maomé, eles acreditam que foi esse profeta inspirado por Deus para escrever uma nova Bíblia para eles. Ellen White teve vários escritos, escreveu 88 livros, mas nós acreditamos que os escritos dela não são maiores do que a Bíblia, certo? A Bíblia já estava pronta há muito tempo. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e Ellen White é apenas uma luz menor que conduz a gente para a Bíblia.
Então ela não tem um grau de importância maior para a gente do que os outros profetas da Bíblia. Está em mesmo nível. Só é mais atual, mas é o mesmo nível dos profetas da Bíblia. Agora Maomé não. Maomé para eles é considerado o mais importante porque ele que redigiu aí e recitou o Alcorão para eles. Aí Maomé recitou essas revelações aos seus companheiros e posteriormente foram registradas e deram origem ao livro sagrado do Alcorão. Maomé seria, para alguns estudiosos do Apocalipse, essa estrela caída aí do capítulo 9, verso 1, certo? Após a sua morte, no ano 632, os árabes foram comparados a espessas nuvens de gafanhotos, invadindo o mundo na tentativa de disseminar a religião muçulmana. Então agora está dando para entender mais ou menos. Olha só. Então essa estrela que caiu do céu sobre a terra representa Maomé. E a ele foi dada a chave do poço do abismo. Ou seja, Maomé surgiu ali no contexto da Arábia e ele criou ali, ele disseminou ali uma nova religião, a religião do islamismo. E ali ele dominou toda aquela região da Arábia. Então essa estrela que tem a chave do abismo é Maomé, que tem ali o controle, que tem ali a influência sobre toda a Arábia. Tá entendendo? Então olha só, verso 2. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então aí os gafanhotos representam essas pessoas tentando disseminar o islamismo pelo mundo todo, certo? Vamos continuar aqui. Então, como eu disse a vocês, Maomé afirmou ter recebido mensagens do anjo Gabriel, e uma dessas mensagens é que Jesus não era filho de Deus, apenas um profeta. Esse Gabriel aí tá todo troncho. Chegou dizendo para Maomé uma novidade, Jesus não é filho de Deus, Jesus é só um profeta. Então a profecia indicava que Maomé tinha sobre si o anjo do abismo, Apolion. Também sabemos que Satanás pode se transformar em anjo de luz. Satanás revelou para Maomé que Jesus não era filho de Deus coisa nenhuma e que Maomé mesmo era o bichão. Aí e foi-lhes dado aos gafanhotos que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Olha aí que interessante. Ou seja, não era para eles fazerem mal a nada, nem aos homens, inclusive aos homens que não tinham o selo de Deus. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então agora vamos, o parafuso está começando a rochar mais um pouquinho, vamos lá. Está dizendo aí que os muçulmanos, eles teriam esse período aí de 5 meses. 5 meses em profecia representa o quê? Vamos entender? Vamos terminar de ler. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Vamos entender esse período profético. 5 meses em profecia, 5 meses proféticos. Olha só, 5 vezes 30 dias, dá 150 dias proféticos, que na verdade são 150 anos. Esse período de 150 anos aconteceu o quê no islamismo? Que é o que a profecia está dizendo. Esse período, gente, se cumpriu do ano 1299 e foi até o ano 1499. Durante esse período, gente, foi quando justamente, olha só, em 27 de julho de 1299, Otomã fundou o Império Otomano, certo? Então foi aí foi o surgimento do Império Otomano, um império que praticava o islamismo. Durante esse tempo, os muçulmanos investiram contra a Grécia sem grandes resultados. Contando 150 anos, chegamos até 27 de julho
de 1449. Nessa data, os muçulmanos venceram a Grécia e tiveram domínio no Oriente da Europa. Isso impediu a passagem dos europeus para o Oriente e favoreceu a descoberta da América. Certo? Então, aí, gente, vamos lá, vamos recapitular. Então, em 1299, começou o Império Otomano. O nome do cara que fundou é Otman, ele fundou o Império Otomano, que é o império do muçulmanismo, do islamismo. Aí, em 1449, eles vencem a Grécia, certo? Eles vencem a Grécia e aí eles dominam toda aquela região ali da Europa. E assim os europeus não podiam passar para a região deles. Os europeus não tinham essa liberdade para passar para a região deles. E aí, talvez esse tenha sido um dos motivos para os europeus terem errado o caminho das Índias e terem ido para a descoberta da América, né? Então, é um bocado de coisinhas que às vezes confundem a gente, mas vamos com calma que dá pra gente entender. Então, gente, esse foi o período da quinta trombeta. Então, todos esses detalhes aqui de gafanhotos se espalhando pelo mundo, todos esses gafanhotos aí que tem essas feições aí no capítulo 9, todos eles representam justamente esses soldados, esses guerreiros do islamismo se espalhando e fazendo essas guerras em prol do muçulmanismo e espalhando essa religião por várias partes do mundo, certo? Então, os gafanhotos representam esses enviados, esses guerreiros muçulmanos travando guerras e espalhando a religião, certo? Então, gente, esse foi o período da quinta trombeta, certo? Agora vamos para a sexta. A sexta trombeta está aí no verso 13 até o verso 21 do capítulo 9. Então, essa sexta trombeta, o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. A hora, o dia, o mês e o ano. Vamos entender o que significa isso. Se um ano são 360 dias, se um mês são 30 dias, se um dia representa... Sim, 360 dias, 360 anos. 30 dias, 30 anos. Um dia representa um ano, então uma hora representa 15 dias. Então, juntando todos esses dados, dá um total aí de 391 anos e 15 dias. Mais um período profético, certo? Vamos entender que período é esse aí da sexta trombeta. Esse período, gente, ele se estende de 27 de julho de 1449, certo? Nós vimos que, ó, deixa eu recapitular aqui um pedaço. Na quinta trombeta, nós vimos que o Império Otomano ele surgiu em 1299 e durou 150 anos até 1449. Isso foi a duração do Império Otomano. Aí, em 1449, começa mais um período, certo? Então, de 1299 a 1499, período do Império Otomano. Agora, de 1449 começa mais um período de 391 anos e 15 dias. E o que é que acontece agora nesse segundo período, que termina e começa onde terminou o primeiro? Ó, em 27 de julho de 1449 foram tiradas as restrições impostas aos otomanos. E esse período durou até 11 de agosto de 1840, quando o Império Otomano perdeu a sua supremacia para as 4 potências cristãs da Europa, certo? Então, olha só. Vocês estão entendendo? Então, teve um período que o Império Otomano estava no auge.
que foi aquele período dos 150 anos que nós vimos na quinta trombeta. O Império Otomano ele foi crescendo e atingiu um auge, ele atingiu um poder sobre todos aqueles países que ele tinha conquistado. Na sexta trombeta, ele já começa a perder a força. O Império Otomano começa a se enfraquecer, até chegar o momento em que o Império Otomano ele acaba, em 1840. Tá entendendo? Então, o primeiro período é o auge. O segundo período é o declínio até a falência. Porque a Bíblia disse que não iria surgir outro império mundial. Então o Império Otomano até tentou, mas aí depois ele caiu. Certo? Então quando vocês se lembrarem da quinta e sexta trombeta, quando vocês forem estudar isso aqui, não precisa se ater aos detalhes. Porque isso aqui não tem nada a ver com a gente. É só para a gente entender que também surgiram outros impérios mundiais que tentaram, mas depois se acabaram. Certo? Que tentaram surgir, tentaram conquistar, mas também não foram para frente. Os otomanos tentaram ali por muito tempo, mas também vieram à falência. Eles perderam a supremacia deles para as 4 potências cristãs da Europa. Certo? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. Só não vou trazer mais datas, Samara, para não ficar mais confuso para a maioria dos irmãos. Essa explicação aqui já está bem simples. Tem mais datas, tem mais personagens, mas eu quero trazer o mais diluído aqui para vocês não ficarem muito confusos. Certo? Então, Josias Litch, que foi um pastor que pregava a volta de Jesus, ele publicou uma explicação do Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. Ou seja, ele também estudou as profecias aqui da quinta e da sexta trombeta e chegou à conclusão de que o Império Otomano ia cair nessa época mesmo. Agora, olha o grande conflito. Ellen White dizendo agora: no mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. Ou seja, os muçulmanos se curvaram para o poder dos países que já eram cristãos. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isto se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Amém. Então, no grande conflito, nosso famoso grande conflito, Ellen White fala sobre isso. Então, a Turquia agora se curva e ela aceita o domínio dos países cristãos. Certo? Então, gente, tem muitos detalhes aqui, muitos detalhes na quinta e na sexta, sobre esses gafanhotos, sobre essas figuras aqui, mas tudo isso representa justamente o avanço e a queda do Império Muçulmano, certo? Agora vamos esquecer isso, vamos colocar uma pedra sobre isso e vamos para a sétima trombeta. Apocalipse 11, do 15 ao 17. A gente pula o 10, ó. O 10 a gente vai estudar, talvez amanhã, vamos estudar o 10. Agora a gente pula o 10 e uma parte do 11 e vamos para o capítulo 11, verso 15 a 17. Diz assim: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado teu grande poder e começaste a reinar. Então, gente, aqui a sétima trombeta, nós já vamos aí diretamente para Jesus. Agora vamos ler Apocalipse 1, verso 8, que diz o seguinte, ó: Eu sou Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. E no capítulo 4, verso 8, também diz a mesma coisa, ó:
não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, gente, os reinos do mundo, eles passam. Os reinos do mundo não duram nada. Uma hora o governo está aqui dominando, uma hora está aqui conquistando, está derrotando vários países, como a Babilônia, como a Pérsia, como a Grécia, como Roma, como esse Império Otomano que surgiu aí, também se acabou. Mas só existe um ser que ele era no passado, que ele é hoje e que ele um dia há de vir para dominar sobre tudo, que é o nosso Deus. Somente Deus é eterno. Somente o poder de Deus não passa para ninguém. Ele não divide o trono dele com ninguém, só com aqueles que são seus filhos, e um dia ele vai permitir que se sentem com ele no seu trono. Mas o governo dele não passa. O governo dele não tem como ninguém mudar. Não tem como ninguém frear o avanço do reino de Deus. Ele um dia começou no nosso coração quando a gente se batizou. E a tendência dele é aumentar até que um dia ele domine sobre o mundo inteiro e esse reino não terá fim. Amém. Então essa é a sétima trombeta. É a vinda do reino de Deus. É a vinda de Cristo. Então, gente, antes da sétima trombeta, Jesus era aquele que estava por vir. Mas agora a sua vinda é uma realidade. O quinto reino, tão esperado do sonho de Daniel 2, ele agora ele chegou. Aquele que prometeu voltar com as nuvens e todo olho veria, agora ele veio. Amém. Então todas as criaturas na terra e no céu se unem em louvor a Deus. Então esses louvores do livro do Apocalipse é um louvor de vitória, porque agora o reino de Deus se instalou. Então, gente, todos os eventos desse mundo nos mostram que nós estamos perto da chegada desse reino. A porta da graça ainda está aberta, mas um dia ela vai se fechar. Então, gente, essas vozes que hoje a gente se unem para pregar o evangelho eterno, um dia elas vão silenciar, porque um dia, quando todo mundo souber que Jesus está perto de voltar, logo depois Jesus volta. Então, quando a sétima trombeta for tocada, qual será a nossa condição? Estamos aceitando o reino de Deus em nossa vida quando a gente se batiza, quando a gente se entrega a Jesus? Nós estamos... Quando nós nos batizamos, nós entramos no reino da graça, certo? Nós estamos vivendo hoje sob o reino da graça, o reino da misericórdia, o reino da paciência, o reino da bondade de Deus. Um dia, quando Jesus voltar, nós vamos entrar no reino da glória. Amém. O reino do paraíso, o reino da vida eterna, certo? Hoje nós estamos vivendo um trailer de como é a vida eterna. Quando nós nos entregamos a Deus, nós já experimentamos no nosso dia a dia um vislumbre do que é a vida eterna, nesse reino da graça. Mas um dia nós vamos ver Deus tal como Ele é. Vamos habitar no seu reino da glória, na glória infinita, da glória eterna. Essa é a nossa maior esperança. Amém. Então todos os reinos desse mundo vão passar. Todos os reinos desse mundo estão com os dias contados. Mas o reino de Deus, que começou em nós, esse nunca vai passar. E se nós também quisermos fazer parte desse reino, temos que entregar nosso coração a Jesus hoje. Amém. Certo? Então, gente, acho que deu para vocês entenderem. Essa quinta e a sexta, não precisa se preocupar muito com elas. Até porque é uma realidade que não tem muito a ver com a gente. Mas, para vocês fecharem a ideia... Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Para vocês fecharem a ideia aí, se refere ao Império Muçulmano. E a sétima trombeta se refere ao reino de Deus, que é superior a qualquer poder humano. Então agora vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelo seu poder, vamos agradecer a Deus pela sua bondade, porque em todos esses reinos aí o povo de Deus existia, o povo de Deus estava sujeito a todos esses impérios aí. Deus sempre teve seus escolhidos e Deus tem protegido eles. E como Deus protegeu o seu povo naquela época, também vai nos proteger no futuro. Amém? Amém. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por essas histórias da tua palavra. Sim. Cada profecia que o Senhor fez para cada nação se cumpriu exatamente como o Senhor fez. Sim, Deus. Cada período de tempo, cada data se cumpriu com exatidão. Nós hoje conhecemos, Senhor, alguns impérios que nós não conhecíamos antes. Nós conhecemos algumas datas que não sabíamos antes, mas agora, Senhor, entendemos que o Senhor cumpre a sua palavra, o Senhor cumpre a tua promessa. Protege-nos, guarda-nos e leva-nos para o teu reino de glória, como já vivemos hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem com Deus.